E o Portal Doctor TV começa agora com um tema que eu não tenho dúvida que todos vocês precisam saber. Por quê? 70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de dores lombares. Não é fácil, né? Então hoje a gente vai conversar com um especialista no assunto, o Dr. Enrico Loriati, que conversa com a gente aqui. Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui para poder falar desse tema tão importante, né? Como você falou, 70% da população com mais de 40 anos já tem problemas de dores recorrentes e 8 em cada 10 pessoas vão ter ou já tiveram algum dia algum episódio de dor lombar. Então, doutor, qual é a principal causa da dor lombar? Existem várias causas, né? Então, inicialmente, as dores podem ser por distensões musculares, por inflamações, osteocondrites, que são inflamações das juntas da coluna, as tão famosas hérnias de disco, que fazem parte do processo, e até outras doenças mais graves, associadas a doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, pode ser causa de dor nas costas, tumores, eventualmente, pode ser causa de dores. E muitas coisas que naturalmente acontecem. É um tema que eu não tenho dúvida que todo mundo deve estar querendo saber de casa, que é sobre hérnia de disco. O que é? O que são as hérnias de disco? O disco, na verdade, é uma estrutura que funciona como um amortecedor entre uma vértebra e outra. Ele tem dois componentes, um que é um anel, que é como se fossem vários elásticos um dentro do outro, e um interior que tem como se fosse uma gelatina que serve para absorção de impacto. Conforme vai passando o tempo, o esforço, o trabalho, estresse do dia a dia, esse anel ele vai sofrendo pequenas rupturas. E eventualmente ele rompe totalmente e extravasa esse núcleo, esse interior para fora. Quando ele extravasa, ele pode eventualmente comprometer os nervos que estão passando no trajeto da coluna, o que frequentemente é dor, ou causa de dor nas costas, ou eventualmente a tão famosa dor do nervo ciático. Não é fácil, né? Quantas pessoas sempre reclamam de ter um problema, uma dorzinha no ciático, um desconforto. Uma pergunta que eu faço, doutor, eu tenho certeza que todo mundo deve estar querendo saber, tem cura? Então, uma vez que o disco foi degenerado, sofreu um processo de alteração, ele dificilmente vai voltar às características anteriores dele, né? Então a pessoa tem que se cuidar para que primeiramente o problema não se agrave, né? E as dores sim, realmente elas podem ter cura, né? Existem várias formas de tratamento, mas o mais importante é a pessoa procurar um profissional de saúde, saber exatamente o diagnóstico, para saber qual que é o tratamento mais adequado para o determinado problema. Então, a hérnia de disco costuma, em 80%, 90% das vezes, os sintomas de dores eles desaparecem em 4 a 6 semanas, em 80% a 90% dos casos. Muitas vezes independente do tratamento adotado, só pela diminuição da inflamação no local ali, as dores geralmente costumam melhorar. Mas sempre é interessante estar procurando um profissional para saber o que a pessoa pode fazer, qual tipo de tratamento ela vai ter que fazer e, principalmente, se precaver e se cuidar para que esse problema não retorne e não fique com um problema crônico no futuro. Agora, vejam só, uma outra pergunta que é recorrente, né, que a gente sempre sabe. Então, o importante é evitar ter o problema. Sim. O que a gente deve fazer, doutor? Porque eu percebo que esse problema ele acontece para as pessoas a partir dos 40 anos, né? A gente vai ficando mais cansado e vai descuidando um pouco mais, não sei. O que é preciso fazer para evitar chegar ao caso de uma hérnia de disco? Existem vários fatores. O sedentarismo é o principal fator associado a problemas nas costas e, consequentemente, a hérnia de disco, tá? Como eu expliquei, a coluna é um sistema mecânico que vai sofrer desgaste, assim como um carro vai sofrer um desgaste ao longo da vida. Então tudo depende da forma como você usa. Um carro pode durar a vida inteira sem dar nenhum problema. A coluna também pode durar a vida inteira sem ter nenhum problema, desde que nós a usamos com determinada cautela, né?
E o que a gente precisa fazer, principalmente, são evitar os vícios de postura, ficar sentados muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé na mesma posição, vícios no próprio trabalho, cuidado com o celular, cuidado com o computador, postura em casa, ao sofá, postura ao dormir e principalmente fazer uma prática regular de exercícios, nem mais nem menos. Excesso de atividade física e de forma errada também podem trazer sérios problemas de coluna. Atividade física, né? Você sabe que sempre presente em todos os assuntos da atividade física. A gente sabe que é importante, né? Não pode ficar, tem que ter aquele cuidado de se manter ativo, de se manter saudável, independente da idade. É muito importante, muita atenção com isso. Agora, chegou-se ao fato do problema estar estabelecido. Então, a hérnia de disco aconteceu, as dores começam, o mal-estar, a convivência, a dificuldade, a qualidade de vida cai. O que fazer? Bom, hoje, assim, a gente tem muitos e muitos recursos para tratamento das hérnias e principalmente das dores associadas às hérnias de disco. Então, nos dias de hoje, conviver com dor já não é mais uma máxima que a gente tinha, eventualmente, alguns anos atrás, tá? Como eu disse, as dores agudas, as dores intensas, elas costumam durar em torno de 4 a 6 semanas. Alguns pacientes, nos pacientes que persistem com dores, principalmente a dor do ciático, por um período maior do que esse, existem diversos procedimentos que a gente pode fazer para minimizar isso, desde pequenas infiltrações, que são medicações que são injetadas no local do problema, diminuindo essa inflamação, diminuindo o foco de dor, né, e elas acabam tendo muito mais efeito que as medicações via oral, ou eventualmente até uma descompressão. O médico tem que identificar, o especialista de coluna tem que identificar qual que é a estrutura que está acometendo e causando a dor no paciente em questão, e eventualmente, se houver uma compressão do nervo, a gente pode até fazer uma descompressão, a retirada desse fragmento que vazou que está em contato com o nervo. Hoje, para você ter uma ideia, é uma cirurgia que nem internado precisa ficar mais. O paciente faz o procedimento de manhã e algumas horas depois já pode deixar o hospital. Com um cortinho de apenas 7 milímetros e através de um uso de uma câmera que nós vamos até o foco do problema, identificamos onde está a causa da dor, retira o fragmento que está comprimindo o nervo e em 80, 90% dos casos, as dores decorrentes a essa compressão, elas desaparecem. Uma observação que eu percebo também é que às vezes as pessoas fazem uso dos anti-inflamatórios e das medicações e é um problema, né, doutor? Aí ataca o estômago e aí tem um número de dias limitados, porque você não pode tomar muito tempo anti-inflamatório, porque não faz bem. Conviver com a medicação ainda assim é adequado? Então, hoje em dia a gente tem medicações muito seguras para dor crônica. Porém, assim, é sempre interessante o médico ter o discernimento de saber até qual é o limite que a gente tem que insistir com o tratamento medicamentoso ou quando a gente pode partir para um outro tipo de terapia. Os anti-inflamatórios, como você mesmo disse, eles têm um uso realmente limitado, os efeitos colaterais podem ser graves, até insuficiência renal, hipertensão arterial, diversos problemas que estão associados ao uso crônico e corriqueiro desse tipo de medicação, né? E a medicação para dor crônica é quando o processo já está instalado, não foi resolvida essa inflamação inicial que eu falei que costuma melhorar, ela não cessou, ainda deve ter uma compressão de alguma estrutura nervosa, alguma coisa assim, e essas medicações elas ajudam, mas elas não vão reverter o problema. O que muitas vezes vai reverter o problema, primeiro, como eu disse no começo, são as mudanças de hábito, né? A prática regular de atividade física, mas de uma maneira equilibrada, nem mais nem menos, mas sim a prática regular, né? Evitar os problemas do dia a dia, vícios de postura, alterações que a gente costuma não perceber no trabalho, na nossa rotina de vida diária. E em alguns casos, eventualmente, a gente tem opções pouco invasivas e altamente efetivas, hoje em dia com o advento das novas tecnologias,
que permitem resolver o problema sem ter que ficar tão dependente ao uso de remédio por muito tempo. Então, vamos falar rapidinho da fisioterapia. Fisioterapia é importante, deve ser, porque aí é uma atividade física, só que assistida, né? Doutor, cabe em alguns casos? Sim, cabe. Na maioria dos casos de dores lombares e dores associadas à hernia de disco, a fisioterapia sempre deve ser uma opção de tratamento considerado. Tá? Existe na fase aguda a fisioterapia analgésica, que é uma fisioterapia mais branda, uma fisioterapia mais no sentido de alívio da dor. E uma vez que o paciente sai dessa crise aguda, seja de forma espontânea, seja através de qualquer outro procedimento, ele deve seguir com a fisioterapia para fortalecimento da nossa cinta natural, que a gente chama de core, que é o nosso centro. Que é o que vai dar sustentação, é o que vai né? dar sustentação na nossa coluna, isso tanto para prevenir a piora daquela hérnia de disco em questão naquele segmento, quanto para prevenir a formação de outros problemas de coluna. Voltando um pouco do exemplo do carro. Se você deixar um carro parado na garagem, ele estraga. Se você usar um carro de forma inadequada também, ele estraga da mesma forma. Então a gente sempre tem que achar o nosso equilíbrio, o nosso ponto ótimo aí, nem mais nem menos, mas o que seja saudável, que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida. Doutor Henrico Loriati, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu não tenho dúvida que tem que voltar mais vezes, né, gente? E olha, você já sabe, aqui no Portal Doctor TV, você escreve, aí as nossas redes sociais à sua disposição, manda as suas dúvidas, a gente encaminha para o doutor, a gente quer ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, aperta o sininho aí e eu vejo vocês no próximo vídeo.